nada melhor do que conversar agora com quem entende muito da área, não é mesmo? Chegou a hora da coluna Fala Aí. E vamos agora com Roberto Pena Spinelli, que é físico da USP com especialidade em Machine Learning por Stanford e pesquisador na área de inteligência artificial, que aliás é esse aí o logo do nosso Fala Aí, que é Fala e Inteligência Artificial em inglês. Vamos lá colocar aqui o Pena. Muito boa noite, bem-vindo, querido. Tudo bem com você? Boa noite, Marisa. Tudo bem? Eu estou aqui da Campus Party hoje. Eu estou nesse ambiente um pouco diferente aqui, talvez esteja meio ruído, porque eu vim aqui, é um evento de tecnologia e eu vim aqui, vou ter algumas atividades. Mas vamos falar sobre as inteligências artificiais. Ô Pena, antes até vou querer saber dessa história aí da Campus Party, o que está rolando por aí, mas é daqui a pouquinho. Antes, eu queria comentar com você essas duas reportagens que nós acabamos de ver sobre inteligência artificial. A primeira delas é essa questão de utilizar a voz de pessoas famosas que já se foram para ler audiolivros. No caso, a empresa garante que falou com as pessoas que são responsáveis pelos direitos dos artistas, mas nós vimos que tem aí um pequeno problema, não é? A mesma empresa já esteve envolvida com utilização inadequada de voz de pessoas famosas também, como Joe Biden, na área de política, e isso pode acontecer também. Eu queria que você comentasse essa história de uso da voz, assim como até prever, será que essa utilização de voz pode chegar a nós, vozes normais, e até trazer mais dor de cabeça para golpes, por exemplo? Eu não tenho dúvida que a tecnologia vai conseguir reproduzir tanto voz quanto imagem de pessoas, e podem ser pessoas normais, inclusive. Não tenho dúvida que isso vai acontecer. O que a gente tem que discutir é se a sociedade humana quer isso, né? E o que a gente tem que, então, fazer para garantir que não vão ter esses maus usos, né? Com certeza, assim como a gente está pensando nisso agora, já tem gente querendo fazer esses maus usos, né? Pessoas que querem dar golpe e tudo mais. A gente tem que também abordar algo um pouco maior. Ano passado teve aquele comercial que a Elis Regina, né? Elis Regina, que é uma cantora super famosa que já faleceu, ela apareceu, ela foi reconstruída usando uma técnica de deepfake no comercial, se eu não me engano, da Volkswagen, e surgiu essa questão, mas será que pode a gente recuperar vozes, imagem de pessoas que já morreram e fazer um novo uso delas, né? Trazer de volta a vida? No caso, CONAR, que é a empresa que regulamenta sobre a publicidade, disse que naquele caso foi tudo bem, porque quem é os herdeiros, no caso a Maria Rita, que é a filha da Elis Regina, estava inclusive no comercial, autorizou o uso da imagem e da voz da mãe, ainda mais porque estava se tratando de um contexto de que ela canta, e ela era uma cantora. Mas será que talvez as pessoas agora, em vida, vão ter que começar a assinar termos para garantir que, se elas vão querer ou não serem revividas no futuro, né? Talvez a gente vai ter que discutir muito sobre isso. Se a gente, né, talvez o pessoal fala assim, não quero deixar para os meus herdeiros decidir. Eu não quero ser revivido nunca. E tem também alguns aplicativos estão surgindo, inclusive, que você, quando perde um ente querido, né, digamos que você perdeu uma pessoa querida, você pode usar todo o histórico de conversa dessa pessoa. Imagina tudo que essa pessoa se escreveu no WhatsApp, no Facebook, em todos os lugares. E você poderia treinar uma IA para se passar por essa pessoa. E aí você pode conversar de novo com essa pessoa que já faleceu. Será que a gente quer isso no futuro? Será que não é um problema maior que a gente está criando? Não é melhor sofrer o luto e aceitar que aquela pessoa se foi? Ou não? A gente vai querer que essa pessoa continue existindo? São dilemas, Marisa. São dilemas que a IA traz para a gente e eu não tenho uma boa resposta. Eu só posso apontar que essa é uma questão complicada. Agora, Pena, e com relação àquela outra reportagem que nós vimos há pouco, que eu achei interessantíssima, não é? Que cientistas chineses estão estudando, com a ajuda da inteligência artificial, as regiões do rosto. E elas dizem se a pessoa, até o envelhecimento, né? Elas dão, digamos, dicas de como está a saúde da pessoa. Eu queria que você comentasse sobre esse estudo que foi feito lá na China por cientistas chineses, mas que é muito curioso, né? Porque ele foi embasado foi confirmado com exames de sangue de que sim, existe uma relação nesse estudo. Eu queria que você comentasse a respeito.
Então, realmente, tem um monte de dados aí que a gente ainda nem sabe, que carregam um monte de informação. No caso, descobriram que a temperatura do rosto pode carregar diagnóstico, pode contar para a gente sobre a saúde e velhice da pessoa. O problema, Marisa, é que esses dados foram conseguidos pela população chinesa. Então, quem treinou essas IAs foram pessoas chinesas. E veja, tem características que talvez não sejam, que você não consegue trocar por outro tipo de população. Então, talvez se a gente usar a mesma IA que foi treinada pela população chinesa com uma população brasileira, talvez ela erre, porque a distribuição de temperatura num organismo oriental talvez seja diferente do nosso biotipo tradicional, do nosso comportamento, enfim, talvez tenha um monte de coisas que a gente simplesmente não pode trocar de um para outro e que poderia gerar muitos problemas. Então, sim, embora seja uma coisa muito legal, e eu tenho certeza que também no futuro, um dia a gente vai ter máquinas que vão conseguir fazer diagnóstico melhor do que qualquer médico humano, né? A gente precisa treinar essas IAs também nos outros tipos de biotipos, senão isso pode ser um problema. Pode ser que a gente essas IAs vão poder detectar doenças ou envelhecimento numa pessoa saudável e isso seria problemático. Então, por agora, é super importante para o acompanhamento, sim, de médicos humanos. Essas IAs têm que servir apenas como um indicativo de diagnóstico. Olha, identifiquei aqui esses pontos e aí vai o médico humano e confirma. A gente ainda não está nesse futuro que a IA vai ter autonomia. Mas eu tenho certeza, Marisa, se continuar desse jeito, vai ter um dia, sim, que as IAs vão ser melhores em diagnosticar do que qualquer médico humano. Só que a gente ainda não chegou lá. Tá certo. Agora, Pena, para encerrar, que eu sei que você está com atividades aí, conta só um pouquinho sobre a Campus Party, que parece que tem uma sala do futuro da inteligência artificial, é isso mesmo? Aqui está acontecendo essa sala do futuro da IA, que é um fórum, é um debate super interessante, que chama vários especialistas da área para justamente discutir, afinal, como que a gente quer essa IA, essa regulamentação de IA. Então, vai acontecer em diversos lugares do país, e aqui em São Paulo está acontecendo na Campus. Eu inclusive fui chamado, vou participar como um desses especialistas, e vamos ver, acho que vai ser, eu fico muito contente quando a gente tiver essas iniciativas, né? Porque é um assunto que tem, como a gente já falou várias vezes, capacidade de impactar a vida de todo mundo. Então a gente quer garantir, sim, que toda a sociedade, os especialistas e todo mundo possa ser ouvido para a gente, enfim, chegar num acordo que seja legal para todo mundo, né? Que essas IAs façam bem, não sejam usadas de maneira ruim para a gente. Tá certo, tá aí, mais uma vez, Roberto Pena Spinelli, muitíssimo obrigado pela sua participação, bom evento para você, e na semana que vem a gente fala novamente sobre essas novidades da inteligência artificial. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, até mais, Marisa. Até mais, querido, um beijo. Pois é, pessoal, tá aí, Pena com a gente mais uma vez falando sobre inteligência artificial, o Roberto Pena Spinelli, que é físico da USP com especialidade em Machine Learning por Stanford e pesquisador na área de inteligência artificial. Semana que vem, vocês já sabem, tem mais, fala aí.